Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, hoje nós queremos trazer uma palavra e falar um pouquinho sobre a necessidade de cada um de nós sermos um instrumento dentro da nossa casa, da nossa família. Glória a Deus. Vejam bem, todo mundo aqui que está aqui quer estar aqui porque quer uma vida espiritual para viver bem com Deus, sim ou não? Quem quer viver bem com Deus, diga glória a Deus. Você sabia que para você ter uma vida espiritual equilibrada, para você ter uma vida espiritual verdadeira, você precisa começar com essa vida espiritual, não é na igreja, é dentro da sua casa. Pastor, onde é que o senhor encontra respaldo, lugar legal para dizer isso? A Bíblia diz que aquele que não sabe cuidar da sua casa, como cuidará da igreja do Senhor? Você está entendendo? Então veja bem, todo mundo, irmãos, que tem uma vida espiritual equilibrada, todos nós, se quisermos ter uma vida espiritual equilibrada, temos que ter uma preocupação com a vida espiritual dos nossos familiares. Eu preciso cuidar da minha família. Não é apenas eu porque sou o líder da família, não. Minha esposa também precisa cuidar da família. O rapaz, o solteiro, ele às vezes é o canal que Deus quer usar dentro da sua casa para salvar toda a sua casa. Às vezes é a moça, você nem imagina. Você vai ver, eu estava falando hoje de manhã aqui, na consagração, a história de André. Quando eu falo André, quem é esse André? Ninguém nunca ouviu falar na Bíblia de André. Quem já viu aqui falar de André? Quem já viu alguma pregação sobre André? Sabe quem foi André? Foi ele que levou Jesus para conhecer Pedro. Ou levou Pedro para conhecer Jesus. Foi ele que disse: Pedro, vamos ali que João está falando de um cara que a gente vai aprender com ele. E Pedro todo grossão lá, cuidando da pescaria dele, era um empresário. Quem diria que Pedro ia ser aquele instrumento de Deus, irmãos? Quem diria que Pedro poderia ser aquela bênção que foi? Mudou, ou seja, foi um instrumento para trazer muita coisa para o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro foi o pregador que pregou a primeira mensagem depois que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, e foi quase 3.000 almas para Jesus, para a glória de Deus. Quem diria que Pedro faria isso? E quem foi que pregou para ele? André, um desconhecido. Eu diria assim, desconhecido em relação a Pedro, não é? Comparando com Pedro, ele é um desconhecido. Mesmo assim, é você, dentro da sua casa. Eita, Deus está mandando dizer para alguém aqui: dentro da tua casa tem alguém que vai ser um grande instrumento para a glória do meu nome. Aleluia! Satanás tem raiva dele. Satanás tem raiva dela. Tem ódio, persegue. Aleluia! A gente vê, irmãos, como as pessoas mudam, como Deus faz mudanças rápidas na vida das pessoas. Então veja só, vamos agora para a Bíblia aqui. Eu li um texto na Bíblia e eu peço a você que abra mais uma vez a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 24. E você vai encontrar no versículo 15, a parte final do versículo 15, Josué dizendo assim: porém, eu e a minha casa
Glória a Deus. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que foi que Josué disse isso? Vamos entender. É uma frase que todos nós devemos dizer também. Vamos dizer logo agora, vamos dizer a primeira vez. Muita gente já disse, mas vamos dizer de novo. Diga comigo. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Meus amados, Josué, ele já estava com 110 anos. Ele já estava na sua idade mais madura. Josué foi aquele jovem que substituiu Moisés. Moisés foi aquele que atravessou o Mar Vermelho com o povo, fez o grande milagre. Quando chegou depois do Mar Vermelho, Josué morreu. E passou o comando, ou melhor, Moisés morreu e passou o comando para Josué. Josué agora, a sua primeira missão foi atravessar o Rio Jordão com o povo. Deus usou Josué para atravessar o Rio Jordão, atravessou. Josué entrou na terra prometida com o povo. Aliás, foi um dos únicos, ele e Caleb, os únicos que entraram na terra prometida, dos que saíram do Egito, porque os mais velhos morreram tudo no deserto, por causa de pecado e essas coisas. Só que entraram foram os mais novos, e dentre eles Josué e Caleb. E Josué e Caleb agora, Josué já velho, já tinha distribuído a terra com as 12 tribos de Israel. Todo mundo já no seu lugar. E agora começou a haver influência. Depois que está tudo, a vitória completa, começa a vir agora a influência do pecado no meio do povo. Se você olhar direitinho, quando você estiver tudo bem na sua família, quando você não estiver faltando dinheiro, não estiver faltando nada, está tudo organizadozinho, cuidado! É nessa hora que Satanás está preparando um ataque para afastar alguém dos caminhos do Senhor. Por quê, pastor? Porque o homem, nós, temos a tendência de quando tudo está bem na nossa vida, nós nos acomodamos na nossa vida espiritual. O homem só sabe buscar a Deus quando está na prova. Se você olhar para você, você vai ver que você é assim também. A gente aprende. Eu, pela misericórdia de Deus, eu aprendo com a vida. Já aprendi muito com a vida. Quando eu vejo que está tudo bem, eu fico desconfiado. Eu digo, epa, não vou parar de orar não. Vou continuar orando. Vou continuar sendo fiel a Deus. Vai aparecer as propostas. Vai aparecer coisas que vai querer te tirar da presença de Deus. Por quê? Porque Deus está com as mãos estendidas sobre você. E Satanás sabe que você é um instrumento dele, de Deus. Satanás sabe que você é um instrumento de Deus. E que Deus quer lhe usar para alcançar primeiramente a sua família. Se você não sente necessidade de ganhar alguém da sua família para Jesus, tem alguma coisa errada na sua vida espiritual. E você precisa consertar isso logo. Você chegou aqui nesta noite para aprender isso, porque Deus quer fazer uma obra, e a promessa dele para você é essa: creia de verdade, como Deus quer, no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. É isso que Deus quer para você. Não fique triste porque Deus está falando com você, cobrando de você, não. Tem nada que ficar triste. Você tem que ficar alegre. Obrigado, Deus, tu estás falando comigo. Aleluia. Então veja bem, Josué, eu disse que ele já estava 110 anos, já havia colocado o povo dentro da terra prometida, mas o povo começou a olhar para as coisas erradas. Estava na bênção. Olha lá, o texto está ali, olha. Vamos olhar. Ele diz assim, olha:
Agora, pois, temei ao Senhor. Ele estava dizendo, como se ele dissesse assim, olha, nós chegamos aqui, nós já estamos na terra prometida, agora nós somos uma nação. Eles viviam peregrinos no deserto, saíram do Egito lá, perseguidos por Faraó, passaram muito tempo no deserto, agora ele estava no país deles. A nação de Israel estava lá. Aí ele diz, agora pois, temam ao Senhor e sirvam com sinceridade e com verdade. Veja bem, aí diz, e deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais além do rio Egito. Ou seja, antes de vocês saírem do Egito, vocês serviam a deuses que os vossos pais serviam. Deixe esses deuses fora, deixe eles fora, vocês agora têm que servir o Deus de verdade. Aleluia! Além do rio Egito, e servir ao Senhor. Deixe esses deuses que vocês serviram além do Egito, servir ao Senhor. Aí ele diz, porém, se vos parece mal parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Olha lá, se aos deuses que serviram vossos pais, aqueles que estavam além do rio, lá antes de chegar na terra prometida, lá no Egito, ou aos deuses do Amorreu, o lugar que eles estavam agora, cuja terra as habitais. Aí ele diz, porém eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Josué estava dizendo que no meio daquela corrupção, no meio da adoração de deuses estranhos, ele ia servir ao Senhor. Meus queridos, não é diferente de hoje não. Hoje, a exortação dos pastores que se preocupam com a igreja do Senhor, irmãos, é fazer uma separação entre vocês e o mundo. A palavra igreja vem de eclésia. Eclésia significa separados. A igreja, ela é separada do mundo. Ela vive neste mundo, mas não é deste mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Aleluia! Então veja bem, Josué, ele estava vendo que o povo estava se contaminando, que o povo estava se envolvendo, e ele não queria isso. Ele estava exortando o povo. E tem um texto no livro de Juízes. Se você olhar aí pertinho, logo após Josué, vem o livro de Juízes. No capítulo 2. Logo mais para frente um pouquinho. É o livro seguinte, tem Josué, logo em seguida tem Juízes, capítulo 2. Juízes capítulo 2. Vamos colocar a partir do versículo 7. Agora. Vejam só, eu quero que vocês acompanhem comigo. Quem tiver na sua Bíblia, acompanhe na Bíblia. Quem quiser, acompanhe ali. Olha lá, Josué disse assim: eu e minha casa serviremos ao... Aí diz aqui, olha, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Veja bem, a preocupação de Josué era com o povo, mas ele se preocupava com sua casa também. Preste atenção a isso. Não queira se preocupar somente em ser crente e dizer, não, eu estou fazendo a obra na igreja, se você está desprezando sua casa. Está errado. Você tem que entender que seu compromisso primeiro é com sua casa. Eita, Jesus está dizendo, eu te salvei na tua casa porque eu quero salvar a tua família. Eu não te salvei para você ficar sozinho. Marido, é tu e tua mulher. Esposa, és tu e teu marido. Filho, és tu e tuas famílias, teu pai, tua mãe, tua família. Filha, da mesma maneira. É tu e tua casa. Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué. E viram toda aquela grande obra que o Senhor
do Senhor que fizera a Israel. Veja bem, eles viram as coisas que Deus fazia, ou fizeram através de Josué. Mas vamos em frente aí, versículo 8, veja o que aconteceu agora. Faleceu, pois, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com idade de quantos anos? 110 anos de idade. Josué faleceu. Aí o que aconteceu? E sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração em seus pais, e outra geração após ela se levantou. Veja bem, se levantou uma geração após ela, e diz aí, que não conhecia nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mau aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Ou seja, começaram a servir a deuses estranhos. Versículo 12. E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles e provocaram a ira do Senhor, ou o Senhor a ira. Meus queridos, Josué, ele fez a obrigação dele. E na obrigação dele, o povo ouviu a palavra de Deus e se converteu. Isso é uma lição para nós. Ou você fala a palavra de Deus, ou sua família vai pagar um preço. Ou você brilha dentro da sua casa, não é só você não, é sua família, você também é responsável. Meus queridos, eu quando aceitei Jesus, eu me lembro que várias vezes eu fui na casa de familiares meus. Eu não estou dizendo para você sair agora daqui, vou pregar na casa da irmã fulana, vou pregar na casa da minha prima, vou pregar na casa da minha tia. Não! Comece na sua casa, seus parentes mais próximos. E às vezes não precisa nem palavras, porque as suas atitudes falam mais alto do que as suas palavras. Suas atitudes como crente, não minta, não discuta, saiba orar, deixe as pessoas perceberem que você é diferente. Aleluia! Aleluia! Então, meus amados, falei hoje de manhã aqui também, no exemplo de Ruth, uma jovem moabita. Uma jovem que não era nada, irmão, era uma estrangeira que nunca viu falar de Deus, ela servia a deuses estranhos, esses deuses, os Baalins. E ela conheceu Noemi. Noemi, ela era casada, tinha 2 filhos, saiu de Israel e foi morar na terra dos moabitas. E chegou lá, perdeu os filhos, perdeu o marido, perdeu os filhos. E o que acontece? Ficou com as 2 noras somente. Mas Ruth, ela via em Noemi um exemplo de temor a Deus, um exemplo de mulher de Deus. Perdeu o marido, perdeu 2 filhos, mas ela continuava íntegra e sem temor a nada. Vá, minha filha, vá-se embora. Não, vocês podem cuidar da sua vida, dizendo para as 2 noras dela: vocês vão embora, que eu não tenho mais o que dar a vocês, não. Eu vou voltar para a minha terra, não se preocupe comigo, não. Ruth olhava para ela, e de um momento para outro, Ruth é impactada pelo testemunho dela, e diz assim: olha, Noemi, aonde tu fores, eu irei contigo. A partir de hoje, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde tu pousares, eu pousarei contigo. Aleluia. E ela se converteu, irmãos. Veja bem, veja que mudança radical. Sair de uma terra estrangeira, foi ser uma crente agora, com disposição de sustentar a sogra dela, porque via na sogra dela uma mulher de Deus. E o fim de Ruth qual foi? Foi tremendamente abençoada. Chegou lá um milionário, fazendeiro, rico,
olhou para Ruth e assim disse: você quer casar comigo? Topa mesmo casar comigo? Claro que ela teve uma história aí no meio, que ela se aproximou dele, mas terminou ela casada com um homem rico. Sabe por quê? Porque ela aceitou o projeto de Deus na vida dela. Deus tem um projeto na tua vida para salvar a tua família. Você tem que entender que não é fácil não. Você olhar pela fé, ver às vezes a coisa difícil. Imagina Ruth, ver uma mulher sozinha, mas era família agora. Eu vou ajudar a minha sogra, não, eu vou... Tanto que falam mal de sogra, né? Mas ela disse: eu vou ajudar a minha sogra. Eu vou ajudar a minha sogra, eu vou ficar com ela. Vou pagar o preço que for necessário. Onde ela pousar, eu pousarei com ela. Para onde ela for, eu irei também. O meu Deus será o Deus dela. O povo dela vai ser o meu povo. E eu vou com ela. A outra nora foi embora. Voltou para arrumar um marido. Mas ela disse... Eu disse aqui de manhã, eu me lembro que eu falei aqui de manhã: Deus é melhor do que marido. Que palavra dura, hein? Deus é melhor do que esposa. Deus é melhor do que família. Quando você faz a vontade de Deus, Ele te dá marido, te dá esposa, te dá família que você nunca espera. Uma vez eu disse para minha esposa, a irmã Sandra, ela ainda muito nova na fé, e eu disse: filha, hoje eu te amo mais do que antes. Ela disse: por quê? Porque agora eu sou crente. Eu disse: quer dizer que você não me amava não, né? Ela disse: não, é porque agora eu conheço Jesus, e é diferente meu amor por você. Porque, amados, o homem sem Deus, ele não sabe amar de verdade. Porque Deus é quem faz todas as coisas em nossa vida. Aleluia! Então, meus queridos, voltando aqui para o livro de Josué, Josué capítulo 24, versículo 15. Ele diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Aí ele disse: aos deuses a quem serviram vossos pais, além do rio, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. O que é que ele está querendo dizer aqui? Olha, todo mundo sente necessidade de servir a um Deus. O homem, ainda que ele diga: eu sou um ateu, mas ele tem vontade de servir a um Deus. Ele quer servir a um Deus, ele precisa servir a um Deus. Aleluia. A Bíblia diz que dentro de nós existe um vazio que só se completa quando você tem um encontro com Deus. E eu estou te dizendo isso porque aquele coração de pedra que tem na tua casa, aquela pessoa que parece que é tão dura, aquela pessoa que você diz que nunca vai aceitar Jesus. Eu não gosto de falar isso, porque parece que eu estou dando preferência, mas não é preferência. É um fato que aconteceu na minha família. O Flávio, meu filho Flávio, a gente via nele, eu e a irmã Sandra, que ele era o mais assim, rebelde contra o Evangelho. Eu via a Clarice e o Sandro, muito dedicado no Evangelho, desde pequenininho. Mas o Flávio zombava com eles. Hoje, eu vejo o Flávio com uma sede, irmão. Eu estou dizendo: está medonho. Não me deixa em paz, irmão. Quando eu estou sozinho, ele: pai, está em casa? Eu digo: estou. Daqui a pouco ele bate lá: pai, isso aqui como é? Isso aqui como é? Como é que faz isso? Né? E sai, está numa igreja, vai para um ciclo de oração, vai para um lugar, quer fazer programa de rádio, quer tudo. Ei, Deus está mandando te dizer: aquela pessoa que você diz que não tem jeito, do mesmo jeito que... Eu não achava que não tinha jeito, eu sabia que Deus ia dar um jeito na vida dele, mas eu não esperava tanto não, viu? Deus está dizendo para você assim, ó, aquela pessoa que você diz que não tem jeito, Deus está mandando te dizer: vai ser mais crente do que você. Aleluia! Olha para essa pessoa que está do teu lado assim e diga: vai ser mais crente do que você. Oh,
Aleluia. Levante a mão para o céu e dê uma glória para Jesus, que Ele está trabalhando naquela vida. Ele está trabalhando naquela vida. Aleluia. Ele sente sede de Deus. Você veja que Josué diz assim: olha, você escolha quem vocês vão servir. Ou vocês servem aos deuses que estavam lá antes do Egito, antes da vir para cá. Ou escolhe o Deus que já morreu. Eu não, eu já escolhi meu Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês vão ter que se agarrar com algum Deus. O ateu tem que se agarrar com Deus. Qual é o Deus do ateu? É o dinheiro. Ele coloca o Deus como dinheiro. Ou se não é o dinheiro, é a política. Se não é a política, é o trabalho dele. Se não é o trabalho dele, é qualquer coisa. É a prostituição. Todo homem quer preencher um vazio que existe dentro dele com alguma coisa. E se ele não se encontra com Deus, começa a procurar preencher esse vazio das coisas erradas. Aleluia! Mas o fato é que todo mundo precisa de Deus. E Deus está dizendo: eu vou fazer chover na terra seca, e ela vai dar fruto. Aleluia! Aí ele afirma: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Meus queridos, nós poderíamos falar tanta coisa, mas eu quero deixar só esse pouquinho aí para vocês verem como é importante a gente aprender sobre a família. Como é importante a gente buscar mais de Deus para a nossa família. Aleluia. Eu quero concluir essa palavra lembrando dois servos de Deus, Paulo e Silas. Paulo e Silas expulsaram o demônio de uma moça, foram lançados na prisão, no cárcere, prenderam ele com algemas, prenderam ele pelos pés também. Os dois estavam lá, não murmuraram, não reclamaram de nada, estavam presos por amor do Evangelho. Quem sabe, um olhar para o outro e dizia: Deus vai fazer alguma coisa. Aleluia! Porque a Bíblia diz que quem crê não se apressa. Deus vai fazer alguma coisa. Eu sei que estou aqui por causa do amor que eu tenho pelo Evangelho, porque expulsei um demônio de uma moça. Aí eu dizia: é verdade, eu também sei que eu estou aqui. E o que é que a gente vai fazer? Então vamos cantar, rapaz. Vamos louvar a Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. E eles começaram cantando. Continue cantando. E todos hão de ver. Vai ser mesmo assim, você cantando e Deus trabalhando. Aí daqui a pouco, quando eles começaram a cantar assim, aí dá um teimosinho. O que foi que é isso? Nada não, vamos cantar cantando. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos vão de ver. Aí a Bíblia diz que começou a haver um tremor de terra. Eu creio que nesse momento Deus se levanta do seu trono. E a Bíblia diz que por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei, diz o Senhor. E ele começa a ouvir o louvor. Como é que eles cantavam? A gente está simulando, né? Não era esse hino que assim, nem existia, mas vamos dizer que fosse. E eles estavam lá dizendo que Deus era grande. Quão grande, Tu és grande, Jesus. Eu creio, Deus, que Tu estás fazendo a obra na vida de familiares neste momento.
Oh, enquanto teu servo está cantando, tu estás indo lá fazer uma obra. Com resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria. Olha, e as trevas vão fugir, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Eita, é para quem crê. Jesus está indo lá na tua casa fazer a obra. E Paulo e Silas estavam lá na prisão. A terra começou a tremer. Daqui a pouco os alicerces começaram a balançar e as paredes começaram a cair. E todo mundo ficando perturbado. Mas Paulo e Silas sabiam que era Deus trabalhando. Ei, Deus está balançando os alicerces lá junto de alguém. Alguém vai ver a glória de Deus. Alguém vai ver a glória de Deus. Aleluia! Aí sabe o que aconteceu? O carcereiro que estava na prisão, tomando conta da prisão, quando ele viu aquele mistério acontecendo, ele viu que aquilo não era uma coisa normal. Ele viu que aquilo não era uma coisa normal. O alicerce, as portas da prisão abertas, os presos tudo solto. Ele disse: não, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Esses presos tudo soltos, eu vou tirar minha vida. Porque ou eles vão me matar, ou se eu escapar daqui, meus líderes vão me matar, porque eu deixei eles fugirem. Eu não posso fazer nada. A solução é eu tirar minha vida. Porque tem hora, irmão, que o ser humano, diante de Deus, ele vê o quanto ele não é nada. Alguém que pensa em tirar a vida, normalmente é complexo. Normalmente é que eles se acham insignificantes diante da situação que ele está vivendo. Ele acha que não pode solucionar nada. Mas Paulo deu a solução na hora. Paulo olhou para ele e fez: não faças tal coisa. Quem sabe alguém que está me ouvindo agora, alguém que está me ouvindo agora, Satanás está querendo que você tire sua vida. Satanás está querendo lhe destruir. Deus está mandando te dizer: não faças tal coisa. Deus tem um plano na tua vida e da tua família. Você veja que, qual é a primeira solução que Satanás apresenta no ouvido dele? Tira a tua vida. Tira a tua própria vida. Isso é coisa do diabo. Tirar a própria vida é coisa do diabo. Você não fez pacto com a morte. Você fez pacto com Jesus. Aleluia. E quando Paulo disse para o carcereiro: não faças tal coisa, o carcereiro disse: e o que é que eu posso fazer para ser salvo? O que foi que Paulo disse? Diga comigo: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eu vou perguntar mais uma vez: qual foi a resposta que Paulo deu a ele? Vamos lá. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. E o carcereiro
ficou admirado. Paulo fala do amor de Deus para ele, ele leva Paulo para sua casa. Olha lá! E agora, toda a família dele é salva, para a glória de Deus. Toda a família dele foi salva. Aquele homem, ele adquiriu na hora um estágio espiritual que Deus já entregou de presente a ele e também a família dele. Mas às vezes na nossa vida, meus queridos, pode acontecer com você o que aconteceu comigo. O que foi que aconteceu com o senhor, pastor? Quando meus filhos eram pequenos, eles eram todos crentes. Chegou um determinado momento, saíram dos caminhos do Senhor. Mas Deus me dizia, me falava que todos eles voltariam. E eu batalhei mais de 20 anos em oração, pedindo a Deus que fizesse a obra na vida deles. E Deus não me desamparou. Deus não me deixou. Muitas vezes, eu aqui na igreja, dizia: Deus, falta alguma coisa na minha vida. Tu sabes, Deus. Falta alguma coisa na minha vida. Talvez seja isso que você está dizendo. Como eu queria, Deus, que fulano fosse crente. Mas você precisa fazer a sua parte. A minha parte foi crescer mais espiritualmente. Deus levou meu filho para uma casa de recuperação, Sandro. Como eu aprendi com isso. Como eu chorei. Como eu paguei um preço pela madrugada. Quanta confusão. Ele batendo na porta da nossa casa de madrugada, cheio de drogas. Eu cheguei aqui na igreja e eu disse: olha, por favor, se ele bater na porta de algum de vocês, não dê comida a eles. Quem lembra disso aqui? Tem alguém que lembra disso aqui? Olha, não dê comida a ele. Porque eu queria que ele realmente viesse para mim. Porque se ele comesse por aí, ele ficava por aí se arrastando pela... E eu queria que ele viesse para mim para levar ele para a casa de recuperação. Foi um preço, irmãos. Mas por causa disso, Deus me mostrou a necessidade de abrir uma casa de recuperação. Satanás só faz perder. Hoje, a gente tem várias pessoas que já foram recuperadas na casa de recuperação, novas de paz, para a glória de Deus. Foi a situação de Santo que me deu essa visão de abrir a casa de recuperação. Porque Satanás só faz perder. Ele vem atacar a gente e Deus mostrou uma estratégia para a gente. Aleluia. Deus quer fazer uma obra na tua família.